Os recentes acontecimentos parecem estar deixando Vladimir Putin cada vez mais desconfortável. E para piorar sua situação, Donald Trump lançou um aviso direto à Rússia, algo que deixou o Kremlin em estado de alerta máximo. Acredite, o líder russo provavelmente não está tendo noites tranquilas ultimamente. O Financial Times divulgou um relatório que caiu como uma bomba no cenário internacional. Ele indica que, com a volta de Trump à presidência, a Rússia terá ainda mais motivos para se preocupar. Afinal, uma das maiores dores de cabeça de Putin sempre foi a OTAN, pelo menos, é o que ele afirma. E agora, Trump decidiu que é hora de a aliança militar se fortalecer e o mais importante, gastar muito mais em defesa. Para Putin, que já enfrenta uma série de problemas na Ucrânia desde 2022, essa notícia é um verdadeiro pesadelo. Ele já teve que engolir milhares de dias consecutivos de más notícias, e esse ano promete ser ainda mais amargo para o presidente russo. Quem imaginaria que o homem que se vangloriava de conquistar Kiev em 3 dias enfrentaria um tormento tão prolongado? Mas vamos ao ponto principal. Trump está pressionando os membros da OTAN a aumentar seus gastos com defesa, e isso não é exatamente uma novidade. A meta atual da OTAN exige que cada país membro destine 2% de seu PIB para a defesa. Trump, no entanto, acha isso uma piada. Durante seu primeiro mandato, ele não hesitou em declarar que o valor deveria ser, no mínimo, dobrado para 4%. E é claro, durante sua campanha para a eleição de 2024, ele voltou a bater na mesma tecla, acusando a OTAN de ser excessivamente dependente dos Estados Unidos. Por que estamos gastando tanto para proteger países que nem fazem sua parte? Foi basicamente o que ele disse. E convenhamos, ele tem um ponto. Afinal, se a Europa está na linha de frente contra a Rússia, não faria sentido que ela fosse a mais interessada em garantir suas próprias defesas. Trump é categórico. Os europeus precisam parar de andar de carona nos gastos americanos e assumir sua responsabilidade. E ele está decidido a mudar isso custe o que custar. Sua lógica é simples. Se a Rússia acredita que pode vencer uma guerra, ela não vai hesitar em começá-la. Mas, se perceber que a oposição está bem preparada, vai pensar 2 vezes antes de atacar. Essa é a essência da dissuasão. Lembrem-se, quando Putin deu início à invasão da Ucrânia, ele e seus generais realmente acreditavam que poderiam tomar o país em 3 dias. Não era só propaganda interna para impressionar o público russo. Era uma crença genuína, compartilhada até por alguns analistas internacionais. Mas o que aconteceu foi exatamente o oposto. E agora, a Rússia está presa em um conflito que parece não ter fim. Agora, vamos olhar para um mapa que revela quantos países europeus da OTAN estão gastando em defesa. A imagem não é exatamente animadora. Apenas 3 países na fronteira com a Rússia gastam 3% mais de seu PIB em defesa. A Polônia, que provavelmente é a mais proativa, está liderando com um gasto impressionante de cerca de 4,2% em 2024. E isso faz sentido. Esses países sabem que, para manter a Rússia sob controle, precisam investir pesado em suas próprias defesas. No entanto, o mesmo não pode ser dito sobre outros membros da OTAN. Muitos deles não chegam nem perto da meta de 2% estabelecida pela aliança. E Trump não hesita em apontar o dedo para essa disparidade, destacando como alguns países europeus estão basicamente se aproveitando da generosidade americana. É como se dissessem: deixe os Estados Unidos fazerem um trabalho pesado enquanto nós economizamos nosso dinheiro. Essa abordagem não só irrita Trump, mas também reforça seu argumento de que a OTAN precisa de uma reforma. Para ele, se os europeus não se sentem ameaçados o suficiente para gastar mais com defesa, talvez seja a hora de repensar o papel dos Estados Unidos nessa equação. E claro, tudo isso está deixando Putin em um estado de pânico controlado. Quanto mais a OTAN se fortalece, mais difícil fica para ele justificar suas ambições expansionistas. Afinal, a última coisa que o líder russo quer é enfrentar uma aliança bem preparada e unida. Agora, observemos o gráfico que detalha os gastos militares ao longo do ano. Não é surpresa que os Estados Unidos estejam consistentemente acima da marca de 3% do PIB em defesa, um esforço mantido com determinação há décadas. No entanto, a verdadeira joia da coroa é a Polônia, que desponta como o único país que ultrapassa os 4%. É isso mesmo, enquanto a Polônia toma a dianteira, outras nações importantes como o Reino Unido, Alemanha e França estão confortavelmente abaixo de 3%, como se estivessem apostando que a diplomacia resolverá tudo no fim. E aqui entra Mark Toto, com uma análise nada sutil sobre a realidade que esses países europeus precisam encarar. Ele é direto. É hora de parar de ignorar os sinais. Acredite em Putin. Ele diz com um toque de ironia. Afinal, estamos falando de um líder que um dia pede negociações de paz e no seguinte proclama que a Rússia está em guerra com o mundo inteiro.
E não podemos esquecer o ministro da Defesa da Rússia, que recentemente sugeriu que a Europa deveria se preparar para uma guerra nos próximos 10 anos. Sim, é isso mesmo, você não ouviu errado, 10 anos. Parece que no manual de estratégia russa, a melhor forma de promover a paz é preparar o campo de batalha com antecedência. Assim, enquanto Putin vê a OTAN como uma ameaça existencial, a Europa precisa tratar os gastos com defesa como uma prioridade, não apenas uma porcentagem simbólica para agradar aliados. E sobre capacidades militares, não se trata apenas de atingir números, mas de garantir sistemas de armas, defesas aéreas e outras medidas que realmente façam a diferença. E aqui, mais uma vez, a Polônia brilha, elevando seus gastos a quase 5% do PIB. Enquanto isso, o restante da Europa parece estar com a mentalidade de deixa o vizinho fazer. Outro ponto revelador mencionado por Toto é que apenas 20% do continente europeu está coberto por defesas aéreas. Imagine o que Putin poderia fazer com os drones e mísseis que ele lança diariamente na Ucrânia. Agora pense nesses 80% da Europa sem proteção, completamente expostos. O resultado seria desastroso, mas aparentemente não suficiente para motivar certos países a se moverem com mais urgência. Há também um ponto que vale ouro, ou melhor, bilhões em investimentos. Gastar em defesa não é apenas uma questão de segurança, mas de garantir paz e liberdade. Sim, liberdade, aquela palavra mágica pela qual os ucranianos estão literalmente lutando com unhas, dentes e tanques. E Donald Trump? Bem, ele sabe que exigir 5% do PIB em defesa é uma jogada ousada, talvez até inatingível. Nem os próprios Estados Unidos atingem essa marca. Mas é claro que essa é apenas sua oferta inicial, porque em qualquer negociação você sempre começa alto. Ele provavelmente cederia para algo em torno de 3,5%. E honestamente, até isso parece uma façanha para países como Alemanha, França e Reino Unido, cujas economias gigantescas tornariam essa meta um golpe pesado no bolso. Durante a Guerra Fria a história era outra. Os países gastavam facilmente 5% ou mais do PIB em defesa, e ninguém piscava. Afinal, o espectro de uma guerra nuclear pairava sobre o mundo. Mas hoje, parece que muitos preferem esquecer que esses investimentos exorbitantes em defesa foram o que evitaram uma terceira guerra mundial. A lógica é simples: gastos militares não são um capricho. Eles servem para dissuadir inimigos e evitar conflitos em grande escala. Não é sobre querer guerra, é sobre impedir que ela aconteça. Esse tipo de guerra fria moderna pode parecer excessivo para alguns, mas a alternativa, uma guerra aberta e devastadora, é incomparavelmente pior. Portanto, Zelensky nos lembra constantemente da loucura que é lidar com Putin. Sua mensagem é clara: o mundo ocidental precisa estar preparado para as táticas imprevisíveis e frequentemente absurdas do Kremlin. Porque, sejamos francos, esperar racionalidade de Putin é como esperar que um urso hiberne em pleno verão, algo que simplesmente não vai acontecer. Quando se pensa no dia 20 de janeiro com a volta de Donald Trump à presidência dos Estados Unidos, surgem diversas emoções. Para muitos, Trump representa uma figura forte, e há aqueles, como Zelensky, que consideram sua possível presença crucial para os próximos passos da guerra. Zelensky mencionou a importância de discutir detalhes estratégicos com ele, destacando que Trump não esteve envolvido diretamente no conflito, o que pode trazer uma perspectiva diferente. Ele também não hesitou em expressar sua visão sobre Putin, classificando-o como um perigo extremo, alguém que não valoriza a vida humana e que parece se deleitar com a violência. Zelensky afirmou, sem rodeios, que Putin ama matar e é um perigo não apenas para a Ucrânia, mas para o mundo todo. Exemplos como o caso de Alexei Navalny e outras figuras que ousaram se opor ao regime são provas disso. A brutalidade contra opositores é uma marca registrada de Putin, tornando até mesmo as perguntas desafiadoras feitas por jornalistas na Rússia um ato de grande coragem. Recentemente, Putin realizou uma longa sessão de perguntas e respostas, que, surpreendentemente, durou mais de 4 horas. Apesar de sua idade avançada, foi notável sua disposição para responder a questões, inclusive algumas feitas por jornalistas ocidentais, que abordaram os desafios que a Rússia enfrenta na guerra contra a Ucrânia. Entre as perguntas difíceis estavam aquelas que destacavam como a invasão à Ucrânia não havia saído como planejado. Putin justificou a guerra como uma forma de manter a OTAN distante das fronteiras russas. No entanto, o resultado foi justamente o oposto. Desde o início do conflito, a Aliança Ocidental se expandiu ainda mais, com a Finlândia e a Suécia, países historicamente neutros, agora fazendo parte da OTAN. Essa expansão não só expôs a falha estratégica de Putin, como também deixou evidente que muitos países veem a adesão à OTAN como a única forma de garantir segurança contra as ameaças russas.
Apesar do discurso de Putin sobre o perigo representado pela OTAN, a fronteira russa com a Finlândia e a Suécia permanece praticamente desprotegida. Isso ocorre porque a maior parte dos soldados russos está concentrada na Ucrânia, evidenciando que a invasão não é realmente motivada pelo medo da OTAN. A verdadeira razão parece estar enraizada no desejo de Putin de restaurar o antigo Império Soviético. Ele mesmo declarou que considera a queda da União Soviética como o maior desastre geopolítico de todos os tempos. Aos 72 anos, Putin busca deixar um legado que reflita sua visão, independentemente do custo humano ou político. No entanto, como todos sabem, os planos de Putin não saíram como ele esperava. O que era para ser uma operação militar especial de 3 dias acabou se transformando em mais de 1000 dias de combates, com soldados russos perdendo a vida por toda a Ucrânia. Recentemente, parece que Putin pode estar finalmente considerando um acordo. Durante uma sessão de perguntas e respostas, ele fez declarações importantes. Vamos analisar o que foi dito e como o presidente Trump reagiu. Primeiramente, Putin afirmou que estaria aberto a negociações, enfatizando que sempre esteve disposto a conversar. Ele mencionou que, em 2022, um acordo foi discutido em Istambul e assinado pelas partes ucranianas. No entanto, segundo Putin, a Ucrânia abandonou o acordo após pressão de aliados ocidentais, como Boris Johnson, que teria incentivado os ucranianos a lutar até o último homem. Ele argumenta que, devido a isso, em breve não haverá mais combatentes ucranianos dispostos a enfrentar a Rússia. Essas alegações refletem uma estratégia conhecida de desinformação. A Rússia utiliza táticas semelhantes para justificar sua invasão, como a narrativa de que a OTAN prometeu não expandir suas fronteiras. Na realidade, a única prova que eles têm são anotações de uma reunião entre autoridades dos Estados Unidos e da Alemanha Ocidental, onde o tema foi brevemente discutido, sem nenhum acordo firmado ou documento oficial. A OTAN, de fato, opera com uma política de portas abertas, permitindo que países interessados solicitem adesão, como ocorreu com Finlândia e Suécia após a invasão da Ucrânia. Ao mesmo tempo, Trump adotou uma postura estratégica. Após ouvir as declarações de Putin, ele reafirmou que os Estados Unidos continuarão a financiar e apoiar a Ucrânia. Para Trump, é essencial que o Ocidente e a Ucrânia estejam em uma posição de força quando as negociações ocorrerem. Ele também defendeu que outros membros da OTAN contribuam mais financeiramente, mas garantiu que os Estados Unidos manterão o apoio necessário para fortalecer a Ucrânia durante as conversas. Essa abordagem busca evitar que a Rússia obtenha vantagens territoriais ou políticas, especialmente em meio às dificuldades enfrentadas pelo exército russo no campo de batalha. Trump deixou claro que, enquanto houver esforços para a negociação, os Estados Unidos priorizarão o fortalecimento da Ucrânia para alcançar um acordo justo. Por fim, sua escolha para um cargo estratégico, como de enviado especial para questões relacionadas à guerra, foi o general Keith Kellogg. Essa decisão reflete o desejo de Trump de adotar uma postura firme contra a Rússia e garantir que os Estados Unidos estejam preparados para qualquer desdobramento, evitando que a situação escale para um conflito de proporções globais. Agora, deixe-me saber a sua opinião nos comentários abaixo.